Olá, sou a professora Catiane, já para a nossa aula 6 de língua portuguesa. Tudo bem com vocês? Bora lá? E hoje nós vamos estudar o sinal do tio. Não é o irmão da sua mãe, não. É o tio, aquele que você chamava de cobrinha, lembra? É ele que nós vamos estudar aqui. E uma interpretação de texto científico. Para isso, você vai precisar da apostila de língua portuguesa na página 89. Acha aí, 89. Localizou? Lápis, borracha, lápis de cor, caderno e sempre a sua atenção. Vamos lá? Página 89. 2. Leia a seguir o texto completo citado na atividade 1. Por que flores emitem perfume? Então, esse é um texto científico e ele vai responder por que as flores emitem perfume. Vamos lá? Existem flores que emitem cheiros durante o dia, outras durante a noite. Por que isso acontece e qual a justificativa dessa variação? Quem escreveu esse texto foi Verônica Soares e ele foi publicado no dia 15 de janeiro de 2019. E aqui ela coloca uma foto bem bonita para combinar, para comprovar o assunto do texto, que são as flores e os cheiros. Cores e cheiros de flores fazem parte de uma estratégia de sobrevivência. Estratégia, sim, as flores têm ações de sobrevivência para ela poder viver mais, que se desenvolveu e continua se desenvolvendo em função da evolução. Sim, nós seres humanos, os bichos e as plantas evoluem no decorrer do tempo. Mas isso não quer dizer da geração passada para a de hoje. Isso quer dizer de milhares e milhares de anos. As plantas que nós vemos hoje não são as mesmas plantas que estavam lá na época da caverna. Vocês acreditam nisso? Que legal! Continuando o texto. Flores perfumadas não existem por acaso. Elas emitem cheiros para atrair agentes polinizadores. Agentes polinizadores? Sim, só que agora a gente não vai parar aqui. Vamos continuar para a gente entender quem são esses agentes. Como abelhas, mariposas, passarinhos e borboletas. Sublinha aí toda essa linha aí. Abelhas, mariposas, passarinhos e borboletas. Esses animais aqui são os agentes polinizadores. O que eles fazem? Eles vão lá no pólen da flor. Sabe aquela parte amarela, chama corola, que fica lá no meinho da flor? Eles vão lá, colocam a sua patinha lá e levam para outra flor. E assim, as flores podem dar frutos, certo? Dentre outros insetos. São só as abelhas, as mariposas, os passarinhos e as borboletas? Não. Outros insetos também são agentes polinizadores, que levam o pólen da flor para uma outra flor. Página 89. Mas também existem plantas que emitem cheiro quando são tocadas. Todo mundo já passou a mão numa plantinha e depois sentiu o cheiro dela, não já? Olha o que a autora fala para a gente. Já passou a mão em uma folhinha de hortelã ou de manjericão na horta, por exemplo? A hortelã dá aquele cheirinho fresquinho, né? Bem gostosinho. Esse texto, ele foi publicado, olha aqui, ó, de novo. Opa, esqueci de um detalhe. Vamos lá. Lá no último parágrafo, sublinha para mim, hortelã ou de manjericão, que não são flores, mas são plantas que também emitem cheiro. Sublinharam?
E esse texto, ele foi publicado, ó, também no Mina Faz Ciência Infantil, aquele site que estava escrito o texto do sapinho, né? E aqui o glossário com todas as palavrinhas estranhas que apareceram no texto. Ele serve para nos ajudar a entender o texto. Página 90. Virou? Achou? Então vamos lá comigo. A. Sublinhe no texto o nome dos insetos que são agentes polinizadores. Nós já fizemos isso. Lembra? As abelhas, as mariposas, passarinhos e borboletas. Já está sublinhado lá. Então, partimos. B. Além das flores, que plantas também emitem cheiro quando tocadas? Lembra lá que a Verônica, autora do texto, falou para a gente que na horta, quando a gente passava a mão, na onde? Na hortelã e no manjericão. Hortelã começa com H. Hortelã e manjericão. Para aí, presta atenção nessas palavras, ó. Quando eu falo hortelã, olha a minha boca, ela ficou, ó, grandona, aberta. Só que o som, olha aqui, da onde que ele sai, ó. Põe um dedinho no nariz, ó. Hortelã. Sentiu? O som saiu lá do narizinho. Por isso que eu preciso colocar o tio. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Manjericão. Ó, a letrinha A, só que ela tá com o tio. Então, eu falo como se fosse a Pops do Chaves, lembra? Com a voz fanha, é assim que sai a minha voz. Manjericão. C. Observe o nome do site em que esse texto foi publicado. Que palavras indica que esse texto é um texto científico? Lembra do nome do site? Minas Faz Ciência. Então, a palavra que certifica esse texto como um texto científico é a palavra ciência. Escrevam aí. A palavra, o V-O-R-A, espacinho, ciência. Pronto? Registrado? Agora, nós vamos precisar voltar às páginas, que ficaram algumas páginas lá para trás que nós não fizemos. E agora nós vamos voltar lá para a página 81. Então, volta às páginas da apostila. 81, estou esperando você achar. Achou? Vamos lá? Partindo. Estudo da língua. De novo, vamos ver o que vamos estudar. O sinal do tio. Sim, o tio com L, não é tio. É tio, aquele que você chamava de cobrinha, mas agora no segundo ano, elegância, ele se chama tio. Certo? Só que ele é elegante com aquela voz de Pops do Chaves. Então, ele é fanho. No texto sobre a descoberta dos sapinhos, apareceu essa palavra, região. Só que eu não posso ler ela assim, ó, regial. Eu leio região, porque aqui tem um tio. E olha, vai observando, ela apareceu em cima da vogal A. Você sabe como é o nome do sinal que está sobre a letra A e para que ele serve? Nós já sabemos, é o tio. Vamos ver como que isso se dá na prática? Então, vamos lendo comigo. Vamos estudar esse sinal, começando com a leitura das palavras dessas duas colunas. Então, se a gente olhar de repente essas duas colunas, a gente até acha
que é a mesma palavra, mas não é. Tem o tio aqui, ó, e ele faz total diferença. Quer ver? Leiam comigo. Manhã. Aquilo que você faz de manhã para sair da cama, que vai estudar, lá é manhã, birra. Mas quando eu coloco o tio, eu não leio mais manhã, eu leio manhã. Quando o sol nasce, período da manhã. Tita, um apelido de uma pessoa aí. E quando eu coloco o tio, vira o titã, um gigante. Olha aqui, ó. Irmã. É estranho, né? Mas eu já conheci uma pessoa que chamava Irmã. E aqui, irmã. Tá vendo como o som sai lá do nariz? Isso é chamado som nasal. Olha aqui, Ana. E quando eu coloco o tio, Anã. Aquela pessoa que não cresce muito, pequenininha. Seda. E quando eu coloco o tio, sedã. Seda é um tecido nobre e o sedã é aquele carro maior. O sinal chama-se tio. Quando lemos palavras com tio, o som delas é diferente. Exemplo, crista, a crista do galo, e quando eu coloco o tio, vira cristã, a pessoa que acredita em Cristo. Continuando aí na página 81, agora observe essas palavras. De novo a palavra que nós lemos lá no começo. Região e regiões. Olha aqui, agora o tio está em cima da vogal A e em cima da vogal O. O tio é usado sobre as vogais A e O para indicar que o som delas é nasal, que sai pelo nariz, fica fanho assim mesmo. Exemplo, limão e limões. Tá vendo? O sonzinho a gente tem que jogar ele lá pro nariz. Ões. Se eu não coloco o tio, olha que estranho que fica. Limaô e limoês. É assim que a gente fala? Não. Por isso que é importante colocar bem bonito o tio em cima da vogal A e em cima da vogal O. O tio não é um acento, ele é um sinal gráfico para lembrar que a gente tem que jogar esse sonzinho lá para o nariz. Página 82, vira aí, que esse exercício está difícil. Vamos comigo. Que tipo de letra recebe o sinal de tio? Ai, que complicado. A e O. E o A e O são o quê? Vogal. Marca um X aí. Ai, já até respondi a segunda. Quais são essas letras? A letrinha A e O. 2. O que acontece com a vogal que possui o tio? O que acontece quando a gente coloca o tio? O som sai da onde? Do nariz. Então, vamos escrever? Ela, espacinho, tem, espacinho, som, espacinho, nasal. Nasal quer dizer que vem do nariz. Podemos? Página 82, continua aí. Leia as palavras. Roma. E aqui a gente vai colocar o tio. Vamos lá, ó. Escreva essas palavras colocando o tio sobre o A final. Então, nós vamos colocar o tio sempre no último A. Depois, leia e perceba como a pronúncia mudou. Vamos começar aqui, ó, por Roma. Roma é uma cidade, né? Lá da Itália, onde fica o Papa. Roma. Agora a gente vai colocar o tio. Pega o seu lápis de escrever aí, para você escrever junto comigo. Roma. Virou uma fruta quando eu coloco o tio.
Diva, uma mulher bonita, assim, famosa, feito eu. Ah, tô brincando. Mas diva é uma mulher bonita, famosa. E aí, se eu coloco o tio, o que vai ficar? Divã. Aquele sofá que não tem nem encosto, nem braço. É um divã. Por que que ele virou? Por que que ele se transformou? Porque eu coloquei o tio, mudou a pronúncia. Vila, um bairro pequeno. E se eu coloco o tio, vira vilã, a bruxa malvada. Gala. Gala é aquela roupa chique, né? Que usamos para ir em festa de casamento. E quando um moço bonito põe uma roupa de gala e o tio no último A, olha o que ele fica. Um galã. Tá vendo? Como um sinalzinho pequenininho mudou totalmente o significado da palavra. Respirou. Vamos lá. 4. Escreva 3 palavras que rimem com. Lembra o que é rimar? Rimar é quando os sons finais de uma palavra é o mesmo que de outra, tá? Então, são 2 palavras diferentes que terminam com o mesmo som. Então, vamos lá. Fogões. Olha aqui, ó, o tio em cima do O. Fogões. Dragões. Fogões rima com dragões. Agora, a gente tem que achar outras palavras. Vamos pensar. A Branca de Neve vivia na casa de quem? Escutei, vivia na casa dos 7 anões. Coloca aí, ó, anões. É anões? Não, porque eu tenho que colocar o tio. Anões, para sair lá do narizinho. E tinha um anão que vivia assim, ó, bem zangado, né? Parecia que ele tinha chupado o quê? Quando azedo? Limões. Então, vamos lá. Limões. Limoês? Não, porque eu coloco o tio em cima da vogal O. E agora, caminhões. Esse caminhão foi mais rápido do que eu. Vai devagarzinho que essa palavra é grande. Caminhões. Porque eu coloquei o tio em cima da vogal O. Tio é em cima da vogal O. Tem criança que vai lá e coloca em cima do E. Do E não, é do O e do A. Podemos partir? Registrado? Página 83, atividade 5. Acrescente uma sílaba no início de cada palavra e forme outra. Então, aqui a gente vai ter que colocar, não é no final, o final já está aqui. A gente vai colocar aqui uma sílaba aqui no começo para terminar com isso. Quer ver? É mamão com açúcar. Falei. Mamão. Aqui, ó, mão. Olha a palavrinha mão, tá aqui no final. Entenderam, né? Como que é a atividade? Podemos ir? Agora é a palavra cão. Lá na turma da Mônica tem um menininho que não gosta de tomar banho. Qual que é o nome dele? Cascão. Então, registra aí. Opa! Até no S, e o cão já está aqui. Cão. O e o tio. Ao. Agora, tem que terminar com chão. Aí eu lembrei de uma coisa que eu já imaginei bem feia. É o bichão. Eu acrescentei o bi na frente do chão. Ficou bichão. E ó, bichão é com CH. Agora, lá da Branca de Neve, ela vivia na casa dos 7
Nões, não é isso? Só que agora aqui, ó, é não. Então, se eu falasse que foi não. E como será, você sabe, aquele país que eles têm os olhos assim, ó, puxadinho, bonitinho assim, ó. Qual é o país? O que eu tenho que colocar aqui na frente para virar o nome do país? Japão. E para terminar, bota aí. Falei. O que vocês vão fazer? E se eu pôr aqui o bo aqui na frente, o que vai ficar? Botão. Botão. Registraram? Dá uma conferida, vê se colocou o tio em cima dos as direitinho. Podemos partir? Agora, não é só o tio que dá aquele igual a Pops, não, efeito Pops. Tem outras letrinhas que fazem isso. E são elas, ó, o M e o N, que vai sair aqui, ó, o solzinho vai sair lá pelo nariz. Presta atenção na regrinha. As letras M e N, depois de vogal e em final de sílaba, altera o som das vogais. O M, depois de vogal e em final de sílaba, é usado antes das consoantes B e P. O N, depois da vogal e em final de sílaba, é usado antes das consoantes que não sejam B e P. Vamos simplificar isso, ó. Fala para mim, tá vendo a minha boquinha? Ela fechou. Quando eu falo M, ele só vai combinar com outras duas consoantes que também fecham a boquinha, ó. B. Tá vendo que estava fechado? Que é o B e o P também, ó. Por isso, o M só fica perto de quem ele combina, que é do B e do P. E o N é o amigão de todo mundo. Quem não quer ficar perto dele, que se não for B e P, ele vai ficar com o resto tudo das consoantes. Mas vamos ver na prática como que isso funciona? 6. Agora, escreva essas palavras acrescentando M ou N depois da vogal em destaque. Vamos lá? Então, aqui nós vamos ter as palavras com uma vogal em destaque. Olha aqui, mata. A vogal em destaque é a vogal A. E agora, quem que a gente vai acrescentar? O M ou N? Eu preciso ver quem está na frente. Quem que está na frente? A letrinha T. Se é a letrinha T, então eu tenho que usar o N, tá? Porque o M não combina com o T. Então, o que vai ficar? Mata vai virar manta. Ó, o N, tá. Repara aqui na minha boca, ó. Tá vendo? A minha boca ficou abertinha. Ela não fechou. Tá? Tá. Podemos ir para a próxima palavra? Nuca. Observem a letra U. Tá em destaque. A gente tem que acrescentar o M ou o N. Quem que a gente acrescenta? Vamos observar. Para isso, tem que olhar a próxima. Quem que é a próxima? A consoante C. Então, quem que é o amigão de todos? O N. Então, vai ficar nunca. Olha a boquinha. Ela não fecha. Nunca. E agora, ó, boba. Vogal em destaque, vogal O. Quem que eu tenho que acrescentar? Tenho que olhar lá na frente. Quem vem? Quem que vem? Vem o B. E aí, se vem o B, quem que combina com o B? O M. Então, se o B está na frente, aqui só pode ser o M. Bomba. Olha aqui minha boca, ó, ela fechou. Bomba.
ba, para combinar com o B. E aqui, última palavra, a vogal em destaque era a vogal E. Quem que vai combinar aqui com a próxima consoante que está na frente? Só pode ser o M. E aí, o que fica? Lembre. Lembre disso. Perto do B e do P, só a letrinha M, tá? Não esquece. E aqui na página 84, é um caça-palavras, só que aqui é um caça-palavra que você vai ter que usar direitinho as cores do lápis de cor. De azul, você vai achar as palavras que tenham tio. Você vai pintar de azul as palavras que têm tio. De vermelho, as palavras que têm vogal mais M. In, on, certo? Que a boquinha, ó, estica. E de rosa, as palavras com a vogal que puxa o N, ó. Então, vai ser aqui, ó, vento, certo? Ó, ela não fecha a boquinha, ó. Ento. Vou dar uma dica, são 11 palavras e elas estão todas na horizontal. Você vai fazer com a sua família e mandar aquela foto bonita para a sua professora. Página 84, lá no finalzinho, vamos ler tudo isso que a gente aprendeu? A regrinha. O que acabamos de aprender? O tio é colocado apenas sobre as vogais A e O. E, I, U não tem tio. O tio nasaliza o som das vogais. As letras M e N, depois de vogal e em final de sílaba, também nasalizam o som das vogais. É o caso do bum-bum, do bom-bom. Sempre que tiver no final da palavrinha, a gente vai usar o M. Marca aí, no final a gente sempre usa M. E o eu fiz dessa aula é o seguinte, vocês vão lá no anexo 4, tem um monte de palavrinhas com tio. Vocês vão recortar e fazer um jogo da memória. Chama aí seu primo, seu pai, a mãe, o irmão mais velho, que possa jogar com você, tira aquela foto e manda lá para sua professora, para você aparecer aqui, ó, no final das nossas aulas. Para casa também, lá na página 90, vai ter um poeminha do Pedro Bandeira. E o Pedro Bandeira fez esse poema que chama Pontinho de Vista. Você vai ler bem bonito esse texto e achar palavras com tio e também palavras que são puxadas pela letrinha N, que também são nasalizadas. Tá? Tá bem facinho. Façam direitinho, porque senão eu vou ficar zangada. Ó, dei até uma dica para vocês. E agora é a hora do poema. Leitura do poema. E hoje, pode fechar essa apostila aí, dar uma esticadinha. Eu trouxe para vocês esse poema de Cecília Meirelles. Olha que legal esse poema. Chama O Chão e o Pão. O chão, o grão no chão. O pão e a mão no pão. O pão na mão, o pão no chão? Não! Tá vendo essa Cecília Meirelles? Que esperta que ela é? Ela com 5 palavrinhas, monossílabas, com uma sílaba só, fez esse poema cheio de mensagens. Não entendeu a mensagem? Então acompanha comigo, ó. O chão, a terra. O grão do quê? Grão do trigo. O grão no chão. Então, o grão, a sementinha do trigo, caiu no chão. O trigo cresceu. E com o trigo a gente faz a farinha, que faz o pão. O pão e a mão. Para fazer o pão tem que, ó,
sovar, sova daqui, sova de lá. Então, o pão e a mão no pão. E aí, com o pão quentinho, a gente pega ele, o pão na mão. E aí, a gente vai pegar a manteiga e olha assim, quase que o pão cai no chão. O pão no chão? Não! E ela grita que o pão não pode cair no chão. É para comer. Então, agora, vamos ler comigo, agora que vocês já entenderam, dando sentido para esse poema. Vamos lá? Fica de pé, vai interpretando aí comigo. Finge que nós somos artistas de teatro. Vamos lá? O chão, o grão no chão, o pão na mão, a mão no pão, o pão na mão, o pão no chão? Não! Fez? Treina ele aí, tá? Brinca bastante com as palavras para vocês entenderem. Agora, eu quero que vocês peguem o nosso caderno, que nós vamos para o nosso desafio 3. Escrevam aí comigo. Desafio 3. No desafio 3, nós vamos escrever a última estrofe do poema da Cecília Meirelles. Vamos lá. É facinho. Fecha a mão comigo. Vamos lá. O pão na mão. Tudo palavrinha pequena. Presta atenção nos espacinhos. 4 palavrinhas. O, espacinho. Pão, espacinho. Na, espacinho. Mão. Não esquece. Vai, tô esperando. Escreveram? Hoje eu vou fazer diferente, eu já vou direto aqui e você corrige aí no seu caderno. O, pão, pão, o a, o o. Se eu deixar assim, fica paô. Não é paô que eu quero, é ão. Então, eu ponho tio. Espacinho, na, N-A, mal. M-A-O. Não é mal que eu quero, é mal. Então, o tio. Ponto. O pão na mão. Na linha de baixo, outro verso. O pão no chão. Só que aí ela faz uma pergunta. Lembra lá da nossa aula? O pão no chão. E o ponto de... Coloca aí no seu caderno. Tô esperando. Podemos ir? Olha aqui. O pão, nós já tínhamos escrito. No, é só trocar a vogal. Olha os espacinhos. E chão não é com X. Chão é com CH. C-H-ão. A-o, tio. Só que isso era uma pergunta. O pão no chão? Então, eu tenho que colocar o ponto de interrogação. E agora, difícil, hein? Último verso. Não! Uma palavra e um ponto. Qual que é o ponto que a gente exclama? Coloca aí. Facinho, né? Já vou até aqui. Não. N-A-O, tio. Você nem sabia escrever, sua mãe já falava isso para você. N-A-O, tio. Não. Então, ponto de exclamação. Leiam comigo, como que ficou? O pão na mão, o pão no chão.
Não! Gostaram do poema? Treinem outros poemas, leiam bastante, combinado? E agora, fique aqui com o nosso Eu Fiz dessa semana. Tchau! Conta-se que uma serpente começou a perseguir um vagalume. Fugiu um dia e ela não desistiu. 2 dias e nada. No 3º dia, já sem forças, o vagalume perguntou e a cobra parou e disse: Posso lhe fazer 3 perguntas? Pertence à sua cadeia alimentar? Não. Eu lhe fiz algo mal? Não. Então por que você quer acabar comigo? E a serpente responde: porque eu não suporto ver você brilhar. O vagalume. Conta-se que uma serpente começou a perseguir um vagalume. Fugiu um dia e ele não desistiu. Conta-se que uma serpente começou a perseguir um vagalume. Fugiu um dia e ela não desistiu. 2 dias e nada. No 3º dia, já sem forças, o vagalume parou e disse à cobra: posso lhe fazer 3 perguntas? Pertence à sua cadeia alimentar? Não. Eu lhe fiz algo mal? Não. Então por que você quer acabar comigo? E a serpente respondeu: porque não suporto você brilhar.